noite, sejam bem-vindos ao Combate Blogs, numa semana agitada no plano político e não só para o Governo. Isto porque a liderança de Pedro Passos Coelho foi seriamente questionada por vários notáveis sociais-democratas. E até Santana Lopes disse que podia deixar o partido. Vamos discutir o papel da oposição, mas também o protesto da geração Arrasca, que tem lugar no próximo sábado. Em estúdio estão a Filipa Martins, do blog Albergue Espanhol, o Tomás Vasques, do Hoje Há Conquilhas, o Miguel Morgado, do Cachimbo de Magritte, e um convidado, Pedro Lains, que tem o seu blog alojado em pedrolains.typepad.com, mas também escreve no The Portuguese Economy. Vamos então ao debate com essa polémica lançada por Pedro Santana Lopes, sublinhada esta sexta-feira no Jornal Nacional da TVI. Santana Lopes, que falou então no Jornal Nacional da TVI, é uma peça para ver já a seguir. Há tempos que admito e considero que é muito provável que apareçam novas realidades no centro-direita em Portugal. A ver, vamos, eu estou num processo de pensamento sobre isso. Quero ser livre, gosto de ser livre, não quero ter peias. Este é o meu estado de espírito, não tenho a decisão tomada. Se eu tivesse, eu dizia. Mas entendi que tinha a obrigação de dizer isto agora. Porque não quero que me confundam com aquilo que eu não quero ser confundido. E também não quero que os outros pensem que eu estou a dispor para ir para uma provável vitória do PSD. Não estou. Está a ver? Não estou interessado em lugares. O PSD está cheio de pessoas que vivem só da política e pela política. E, portanto, estejam em juntas de freguesia, ou câmaras, ou deputados, ou assessores, ou seja o que for, eles têm que estar lá e, portanto, apoiam o que for preciso. E é o que eu chamo os técnicos da representação permanente. Eles representam qualquer líder, desde que lhes garanta o lugar. O PSD está cheio disto. E eu acho que é preciso uma mudança radical nisto. Se pertence a um partido hoje em dia com o qual estou em discordância em muitas matérias. Em matérias da organização económica, por exemplo, em matérias no plano da ética e da moral. O meu partido foi a favor, a atual liderança, da atual lei sobre o casamento entre homossexuais, foi a favor de outras matérias, tem posições na liberalização do consumo de droga que eu discordo. Estou cansado, estou farto de algumas coisas que passam no partido, isso sim. Acho que um partido existe para pensar primeiro no país. Santana Lopes atira em todas as direções e criou aqui algumas reações enquanto estávamos a ver estas declarações. Filipa, começo por ti, como é hábito. Estás muito dentro dos assuntos do PSD também pela tua profissão, jornalista política. Que leitura fazes destas declarações de Pedro Santana Lopes? Eu julgo que, por norma, os partidos, quando estão há muito tempo longe do poder, o PS também passou por estes sobressaltos. Logo a seguir a Mário Soares, houve ali uma espécie de vazio de poderes e houve muito mata-mata. E o PSD, à semelhança dos partidos vocacionados para o poder, também tem esse tipo de problemas. Santana Lopes há muito tempo que estava calado. Na verdade, Pedro Passos Coelho teve o mérito de, durante muito tempo, conseguir ter calado a oposição interna. Isso também tem a ver com o facto de ter sido eleito em diretas com mais de 60% dos votos e por, de alguma maneira, cheirar ao poder. E quando se aproximam eleições, normalmente os vários dirigentes do partido tentam se posicionar para proteger o líder, para enfrentar eleições de uma forma mais segura, mais fortalecido. Neste caso, o que é certo é que a direção do partido tem tomado determinadas decisões, tem dado mais ou menos protagonismo a determinados dirigentes e Santana Lopes não é, de facto, uma pessoa próxima da direção do PSD. Mas o que é certo é que surgiram outras vozes, não foi só de Santana Lopes. Por exemplo, Pacheco Pereira veio dizer que não é um momento para o governo cair, por exemplo. Também a Guiar Branco, por outro lado, a dizer que o governo deve cair, próximo do Pedro Passos Coelho. Mas ainda em relação a Santana Lopes tem tido uma postura, mesmo na Câmara Municipal de Lisboa, muito distinta da direção do partido. Ele fala um bocadinho a voz, não a voz única, porque tem com ele a maioria dos vereadores, e eu acho que agora a única coisa que está a acontecer é que a polémica que já existia dentro da Câmara Municipal de Lisboa, que as pessoas e os jornalistas que acompanham mais ou menos a política autárquica
já se apercebiam dessas divergências entre a linha de Santana Lopes e a linha da direção do partido. No caso da Câmara, protagonizada, por exemplo, por Carlos Carreiras, que é a pessoa que muitas vezes é colocada como interlocutor da direção da autarquia, para um plano nacional. E agora nota-se também talvez uma erosão na direção de Pedro Passos Coelho. O Pedro Laínez, que é o nosso convidado de hoje, já agradeço a sua presença, escreveu também sobre esta situação no PSD, no Jornal de Negócios, um artigo onde o título era precisamente Por onde vai Passos Coelho. Antes de entrarmos neste artigo, também gostaria de ter a sua opinião sobre estas declarações de Santana Lopes. Pois, eu não sigo o Santana Lopes muito de perto, porque realmente é uma pessoa que não me interessa. Ele foi o primeiro-ministro de um dos piores governos de Portugal nos últimos tempos, e depois diz aqui uma coisa com a qual eu discordo totalmente. Nós temos de lembrar que quem paga os partidos é o povo, somos nós. Os partidos são pagos pelo contribuinte. Portanto, eu acho muito bem que os partidos sejam profissionalizados. Este ataque que ele faz ao profissionalismo partidário parece-me que é deslocado. Porque é evidente que um líder ganha o partido e depois tem que ter o partido atrás dele a trabalhar para ele. É para isso que os partidos existem em democracias. Não é para depois ter uma enorme confusão por trás dele, levada por pessoas que têm algum carisma, como Pedro Santana Lopes, ou Rui Rio, ou outros, que estabelecem confusão e não se consegue fazer nada. Os líderes estão sempre em causa. Portanto, parece-me que ele devia estar um bocado mais sossegado, porque, embora depois também perceba que haja confronto de ideias dentro do partido. Claro. Agora, o que isto mostra é que, dentro do PSD, as pessoas já não estão tão convencidas, parece-me, como há uns tempos atrás, que estávamos perto de eleições. Por outro lado, também mostra outra coisa, é que, afinal, este governo Ou então porque o líder do PSD já começou a fazer escolhas, não é? Ou então isso, já começou. Mas isso eu duvido. E alguns ficam de fora, não é? Isso até era bom que ele dissesse quais são as suas escolhas. Eu até acho que há gente mais à volta dele. Portanto, nós não percebemos, por exemplo, que estou bastante preocupado com o que vai acontecer à política financeira em Portugal, portanto, ao Ministério das Finanças. Eu ainda não percebi qual é o rumo, daí esse artigo que citou. Mais à frente eu gostaria de ir um pouco mais fundo no seu artigo, mas falou-me aí das pessoas que poderão não estar nas escolhas de Pedro Passos Coelho, e hoje Vasco Polivalente, na sua crónica do Público, fala mesmo numa agremiação de suicidas. E aí eu passo a palavra para o Miguel. Miguel, como é que observas isto que está a passar no PSD neste momento? Eu acho que essa frase agora, que leste é certeira, quer dizer, acho que é certeira, e eu acho que tem sido um dos problemas recentes dos últimos 10, 15 anos da democracia portuguesa, é de facto esta desestruturação do principal partido da oposição. Sobretudo, toda a gente sabe que as pessoas que veem este programa que eu sou muito crítico do governo socialista e da prestação do Partido Socialista nos últimos 15 anos em Portugal, mas isso faria também subir de exigência o comportamento do PSD, e o PSD repetidamente se tem mostrado que não está à altura do papel que lhe cabe como principal líder da oposição. E nesse aspecto eu sou completamente a favor que as pessoas discutam e critiquem as ideias da liderança dos partidos. Acho péssimo este silêncio sepulcral que depois também ocorre quando os partidos chegam ao poder e o líder partidário se torna uma espécie de autocrata, não só sobre os votos dos seus militantes, mas até sobre os espíritos dos seus militantes. Eu acho que isso também revela um pouco a pobreza política portuguesa. Mas em primeiro lugar, vindo de Santana Lopes, nós também temos que nos questionar até que ponto é que Santana Lopes, como ex-líder do PSD, tem autoridade para fazer esse tipo de declarações e de críticas, esta permanente ameaça que sai do PSD, que está a ponderar, que forma outro partido. Aliás, já em outros momentos ele Exato, falou isso não é propriamente inédito. Isso já aconteceu no passado, mas como tu também já disseste, não foi só Santana Lopes que fez críticas muito duras. Exatamente. Eu tenho aqui várias notas. Nogueira Leite, o próprio Nogueira Leite, no Diário Económico, falou abertamente, criticou abertamente e falou algo que o Pedro Laínez referiu há bocado e acrescentou, para além das dúvidas que Pedro Laínez tinha, falou a visão sobre a justiça, a educação, a saúde, a reforma do Estado. Eu acho que o próprio Nogueira Leite, que se envolveu bastante no processo de Passos Coelho, exatamente, tem dúvidas sobre Passos Coelho. Mas o Pedro já vai ouvir isto repetidamente, já tivemos esta conversa ontem, mas eu também concordo que o grande problema desta liderança de Pedro Passos Coelho é, de facto, tardar a apresentação de uma visão geral, por mais vaga que seja, apontar, como se costuma dizer, um rumo para o país que seja essencialmente diferente do PS. Agora, também não temos de ter ilusões.
Se Pedro Passos Coelho o fizer amanhã, vamos supor que ele o faz amanhã, nós não podemos supor que as críticas que vieram destas pessoas em particular, e estou a pensar em Santana Lopes e em Pacheco Pereira, que essas críticas vão ser silenciadas, porque nós sabemos que tanto Santana Lopes como Pacheco Pereira estas críticas vêm de antes de Pedro Passos Coelho sequer ter sedimentado a sua liderança e, muito provavelmente, mesmo que Pedro Passos Coelho chegue a ser Primeiro-Ministro, eu presumo que as críticas de Santana Lopes e Pacheco Pereira vão continuar. Claro. Eu gostaria também de ouvir a opinião do Tomás, mas o Luís Paixão Martins, por exemplo, no blog Lugares Comuns, falou nos calendários do PSD, quase os calendários das pin-ups, das figuras que vão aparecendo, e falou, por exemplo, de Rui Rio. Também Rui Rio apareceu por estes dias, lançando uma série de debates, que são os grandes debates do regime, que vão começar dia 31 de março, lançando também aqui algumas críticas ao regime e falando até da ditadura. Porque Rui Rio costuma fazer umas conferências e este ano convidou Manuel Ferreira Leite. Pois, e sabemos as aproximações que tem Manuel Ferreira Leite a Rui Rio. Isto significa que uma parte do PSD voltou a mexer-se depois de uns meses de silêncio. A questão, no fundo, para mim, parece-me que Passos Coelho gira à volta de 3 problemas. O primeiro é que, num ano, ainda não encontrou a linha de rumo para o PSD. Não transmitiu para o eleitorado com clareza o que é que, nesta situação difícil, quais são as medidas essenciais. Colou só sempre às políticas de austeridade do governo, sem nunca ter dito na despesa cortamos aqui, cortamos acolá, e quando propôs algo que era diferente, que foi uma proposta de revisão constitucional, meteu os pés pelas mãos e veio dizer que não, e depois da 3ª, 4ª revisão acertou numa proposta final. Depois tem um outro problema um segundo problema que ele acha que José Sócrates é um candidato difícil de ganhar. Ele, aliás, o Ângelo Correia foi muito explícito a dizer isto abertamente num debate na televisão. Terceiro problema, acha que se provocar eleições é penalizado, quem provocar eleições é penalizado por isso. O eleitorado não vai beneficiar quem provocar eleições. E está enredado nestas 3 coisas. Uma, não acertou a linha de rumo, tem dificuldade de passar um discurso. 2, a segunda, ele teme o confronto com José Sócrates, talvez também decorrente da primeira, de não saber nos debates o que é que irá dizer, porque não está a linha de rumo definido. E terceiro, não quer derrubar o governo para não arcar com essa responsabilidade junto ao eleitorado. Destas 3 coisas, o resultado é que dentro do PSD já se percebeu que o líder pode não chegar às próximas eleições. Exatamente. E aquela linha que gira à volta, e que tem algumas ligações até com o próprio Presidente da República, que gira à volta da Manuela Ferreira Leite, do Pacheco Pereira, do Rui Rio, começa a sentir que é possível alterar a situação interna no PSD antes das próximas eleições. Tomás, antes de passar a palavra à Filipe, eu queria introduzir apenas as frases do Rui Rio, aquilo que nós falamos aqui. Rui Rio, que parece um ponta de lança neste momento. Rui Rio, que aproveitou o momento para ganhar posição, umas declarações feitas esta semana no Porto. Isto é de tal maneira grave que uma simples troca de governo é insuficiente. Nós temos de fazer muito mais do que isso. Aliás, os erros cometidos pelo país que nos levaram para esta situação não são exclusivos de nenhum governo, não é? São transversais a diversos governos. O sistema de justiça funciona pior do que no tempo da ditadura. Tirando os julgamentos políticos, eminentemente políticos, que havia e hoje não há, naquilo que é o dia-a-dia do cidadão, o cidadão hoje tem do lado da justiça uma resposta pior do que aquela que tinha há 40 anos atrás. Coisa destas, francamente. Já agora, Pedro, o que é que achas sobre isto? Estas declarações é uma ideia sobre a justiça, no fundo? Mas... Como é que se pode dizer que a justiça hoje funciona? É um erro histórico, quer dizer, é um total... É demagógico. É demagogia, mas ultrapassa qualquer... E depois esta coisa do Bloco Central, agora querem o Bloco Central, o Miguel estava a dizer, então não há alternativas. Não, aliás, hoje uma entrevista ao Rui Rio só está a tentar protelar no tempo a questão das eleições, de modo a que a ala que ele representa dentro do partido
tenha tempo para vir a Aliás, desenvolver. Rui Rio está acho que não é líquido. Não é Rui Rio está no último mandato Não é líquido, mas é tendência de interpretação destas declarações, juntamente com as do Pacheco Pereira, que diz que o Governo deve chegar até ao fim da legislatura. Todas estas declarações concertadas é ganhar tempo para fazer com que Passos Coelho se esgote, porque já se percebeu que Passos Coelho não é o adversário de José Sócrates dentro do Partido Socialista. Deixa-me só introduzir este dado, porque hoje Bagão Félix dá uma entrevista ao I em que avança com uma solução provocadora, que é um governo PSD, CDS e PCP. E porquê é que ele diz isto? Porque se o PSP normalmente, quando faz um acordo, cumpre, e não é como o Bloco de Esquerda, que não cumpre. O que ele diz, no fundo, é que tempos excepcionais necessitam de soluções excepcionais. E ele refere, nomeadamente, que há um complexo de esquerda em Portugal e que um acordo com o PCP, também provavelmente lembrando-se da arquitetura parlamentar que neste momento existe, que impossibilita qualquer viabilização de uma moção de censura à direita sem o apoio de um partido da esquerda, um acordo com o PCP permitiria que esse complexo de esquerda pudesse ser colmatado. Deixa-me só introduzir uma provocação ali ao Miguel. Miguel, o João Gonçalves hoje escreve no Portugal dos Pequeninos que diz que num regime em que a palavra dada conta pouco, o PC tem de facto a fama e o proveito de cumprir o que acorda. E desde o 6º governo provisório que o PC está fora do famoso arco governativo que nos trouxe até aqui. A direita está toda a puxar pelo PC. Eu adoro ver isto. Essas ideias, tanto do Bagão Félix como esse texto aparentemente a subscrever a ideia do Bagão Félix e do João Gonçalves, e as pessoas sabem que eu sou amigo do João, mas parecem totalmente destituídas de sentido e vão um bocadinho à revelia daquilo que o país precisa. Essa ideia de que situações excepcionais precisam de soluções excepcionais. Reparem que, se a coisa que não é exceção em Portugal, é o espírito do Bloco Central. O espírito do Bloco Central governa Portugal nos últimos 15 anos, na medida em que o PSD, como líder da oposição, nunca se distinguiu no essencial dos governos socialistas. Seria um Bloco Central com uma cereja de esquerda. Para apaziguar os sindicatos. Na verdade, Bagão vai mais longe e até diz que não lhe parecia crítico dar ao PCP uma pasta social num governo, como por exemplo o trabalho. Isso não foi uma pasta que ele próprio teve, não é? O que não deixa de ser eu só queria dizer uma coisa sobre o que estava a dizer há pouco. Duas coisas. É preciso ver que nem todas as pessoas dentro do PSD que têm acesso privilegiado aos meios de comunicação social têm expressão política dentro do partido. Por isso, nós estamos a deduzir que há, de facto, movimentações de massas dentro do partido para derrubar o líder de Passos Coelho. É conhecer muito mal o PSD. E para além disso, também diga-se, em defesa do Pedro Passos Coelho, que ele provavelmente teve a carreira de líder da oposição mais difícil dos últimos 15 ou 20 ou 25 anos. Ele mal é eleito presidente do PSD, ele é convocado de emergência, sem grande margem de manobra, para aderir ao PEC, na altura que o governo foi... Se a Alemanha condiciona o governo, também condiciona a oposição. Mas isso reduziu radicalmente a sua margem de manobra para construir a sua carreira como líder da oposição. E reparem que isso é uma coisa que não era exigida a nenhum líder da oposição nos últimos 20 ou 25 anos. Quer dizer, mal ou bem, as pessoas eram eleitas para o Partido da Oposição, ou o Partido Socialista ou o PSD, e lá fariam as suas escolhas e o seu percurso. Pedro Passos Coelho não teve essa possibilidade. Eu julgo que se estas críticas tiverem algum efeito na direção do PSD, que digo já que duvido que tenha, será, no fundo, de antecipar uma decisão e o precipitar de umas eleições. No máximo poderá acontecer. Ou então obrigar o Passos Coelho a definir-se. Isso é que era bom. Agora, eu acho que aqui a pergunta para 1 milhão de euros é o que é que o PSD vai fazer perante a apresentação do Programa de Estabilidade e Crescimento de Abril. Porque nós tivemos esta semana o Ministro das Finanças a falar novamente da possibilidade de medidas de austeridade. Porque depois neste governo nós temos sempre o polícia bom e o polícia mau. Normalmente a Cheira dos Santos é o polícia mau, José Sócrates vem a seguir para ser o polícia bom. Com o polícia bom, o Primeiro-Ministro a dizer que nada está a ser pensado, nós vamos cumprir o déficit, mas a verdade é que nós já ouvimos Teixeira dos Santos a falar de medidas adicionais de austeridade 2 vezes, foi antes do PEC 2 e antes do orçamento. Portanto, o que nós não sabemos é se as frases do Ministro das Finanças esta semana foram
uma espécie de campanha publicitária antes do encontro com a doutora Angela Merkel, com a chanceler alemã, no dia seguinte, ou se de facto temos todos nos agarrar à cadeira porque vamos voltar a cair. Filipa, eu aproveitava essa tua deixa porque queria virar um pouco a página e fazer uma ligação também a este assunto, porque há um protesto apelidado Geração Arrasca. A manifestação está agendada para o próximo sábado e o último vídeo faz um apelo a todas as gerações. É o post da semana. Isto é um vídeo de apelo às massas. Tomás, hoje escreveste no teu blog um texto sobre isto. Falas mesmo num albergue espanhol, porque falas em figuras que podem participar na manifestação. O que é que achas sobre... Qual é a tua visão sobre este protesto? E esta manifestação espontânea gerou-se através do Facebook? Pelo menos está a ser vendida como espontânea. Isto é uma caldeirada. Há aqui muitas coisas que se entrecruzam. Primeira questão. Esta geração, a nova geração, que tem uns 20 e muitos, à volta dos 30, está a passar por uma transformação social muito grande na sociedade, no mundo do trabalho, e não vão adquirir os direitos, sobretudo laborais, que os seus pais e avós adquiriram nas relações de trabalho. E isso está a afetá-los. Agravado, não vão em geral, e agravado por uma crise profunda, o que dá uma coisa explosiva. Dá desemprego, dá milhares e milhares de jovens à procura do primeiro emprego. Isto é motivo suficiente para uma manifestação, um protesto, uma contestação. É motivo suficiente numa sociedade democrática para exprimir o descontentamento por esta situação. Eles vão ter, esta geração vai se ter que adaptar, vão ter que se adaptar às novas realidades, o mundo do trabalho vai ser diferente. A precariedade vai ser uma coisa comum, a mobilidade geográfica, até nacional e internacional, tem que se procurar emprego em Espanha, Itália, na Alemanha. Isto vai ser muito diferente no futuro. Isto constitui um motivo de contestação. Agora, a caldeirada que está montada para o dia 12... A caldeirada é porque o albergue espanhol... Não é? Não. Se forem ver ao Facebook, existem N páginas de apoio à manifestação, uns a dizer 1 milhão na Avenida da Liberdade contra todos os políticos. Outros dizem 100 mil na Avenida da Liberdade contra os partidos, porque os partidos são parte do problema. Sim, mas o protesto original tem a ver com a geração... O João Jardim empenha-se na manifestação com o mesmo ânimo e o mesmo empenho que o Jerónimo de Sousa. Portanto, isto é uma caldeirada. Depois, tem aqui uma coisa psicológica que... os árabes, as revoluções árabes, sobretudo na Tunísia e no Egito, que partiram através das redes sociais, e cria aqui uma mística de que, aliás, o próprio Carvalho da Silva disse isto vai passar para o lado de cá, isto vai passar para o lado de cá. O movimento nos países árabes queria passar para a Europa. Tudo isto é uma tentativa, e o PC estar a fundo na organização e no empenho na manifestação do dia 12. É só o PC, Tomás? É o PC, não. Isto originalmente não é o PC. Isto originalmente pode não ser o PC, isso eu não sei. Sim, porque tudo isto... isto tem uma razão. Tudo isto aconteceu por causa daquela canção do Linda. Toda a gente está a montar em cima do dia 12 de março como se
vai ser um fiasco e é um albergue espanhol que começa a ter pontas contra a democracia e contra os partidos políticos. E isso é que deve ser condenado, obviamente. Eu pedi uma última opinião ao Pedro, que estamos já quase a terminar. Há uma teoria que diz, na história económica pelo menos, que diz que quanto mais informadas são as gerações, quanto mais formadas são as sociedades, mais elas protestam. E isto é isso que se passa. Esta geração nunca foi tão bem formada, nunca teve tanta qualificação como agora em Portugal. Esta faixa etária nunca teve tanta formação e, de facto, nunca tiveram tanta facilidade de emprego. Quem tem níveis de instrução mais elevados. Portanto, tem esse lado positivo, mas depois estamos numa crise e tem uma taxa de desemprego bastante elevada. Portanto, é natural que se manifeste. E depois que venham pessoas aproveitar-se disso politicamente, também não vejo que seja errado. Estamos mesmo a terminar. Queria uma frase tua também, Miguel. Não, o meu problema com esta manifestação... Contra a política em geral. Companheiros, vamos ouvir o Miguel, estamos mesmo a terminar. O meu problema com esta manifestação é que ela é formalmente vazia. As manifestações e estas exortações à participação das pessoas, ao protesto das pessoas, têm que ter um objeto. E neste caso nós não percebemos exatamente qual é o objeto desta manifestação. É um protesto contra o estado de coisas. E isso politicamente não é suficiente para mobilizar um conjunto de pessoas, sejam elas muitas ou poucas, numa manifestação. Mobiliza toda uma frase para a Filipe e terminamos. Eu acho que aqui é a única coisa que une, de facto, aquelas pessoas que podem ou não ser um albergue espanhol, podem ou não ter aproveitamento político, é um mal-estar geral de uma geração, e a verdade é essa. Portanto... Fica resumido o assunto. Para a semana, de certeza absoluta, vamos falar sobre isso. Foi assim mais um Combate Blogs. Desejo-lhe um bom carnaval. Nós regressamos na próxima semana. Boa noite.